Bora, fiel, se liga para as notícias do Corinthians nessa sexta-feira. Inacreditável, o Duílio voltou ao Corinthians ao cargo de conselheiro vitalício. Que piada. E o Mano de Paula representaram a fiel, falando tudo o que pensaram sobre essa situação. E mais novidade nessa sexta-feira do Corinthians. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Notícias todos os dias aqui pra fiel torcida. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. As notícias do Corinthians chegando. Vamos lá. É o quê? Que desânimo é esse? Eu tô vendo palhaçada aí, você vai ver só. É. Vamos lá, olha, mano. Para, mano. Uau. Né? Que esse Tom tá jogando coisa em mim. Vai, Mota. Mano, de forma extraordinária, o Core se reuniu ontem à noite no Parque São Jorge, viu, De Paula? De forma extraordinária, pra discutir o quê? O fiel torcedor, né? E a biometria facial. Quem se reuniu? O Core. Cocore, né? Conselho de orientação. E aí, teve uma... Tá mudo, seu Mickey. Tá ruim. O Mota tá vai falar do Corinthians, acontece isso. O microfone não é seu, viu? O que eu posso fazer? Então, foi isso. Houve essa reunião, né, Alô. Mota? Vai. Vai, Mota. Meu Deus do céu. Aí, então, o que acontece? Não só isso, foram discutidas várias coisas. Entre elas, houve um aviso, né? Um rascunho do Augusto Melo mandou para o Core do futuro, o que aconteceu de dinheiro no Corinthians, hein? A dívida. A dívida. 700 milhões nos débitos do Timão, hein? 700 milhões. Tá previsto aí que a dívida do Corinthians pode chegar esse ano a 2,66 milhões. 2 bi, né? 660 milhões. Olha, aumentou muito, hein? 700 milhões. É por conta da emergência que teve que fazer no ano passado em razão da péssima campanha que foi feita. Teve que contratar jogador, teve que se virar, sabe? Isso é reflexo de você tentar ter um time o mínimo competitivo. Ele teve que usar ali o que ele não tinha, se virar, para que o Corinthians não caísse para a Série B do Brasileiro, Montou por exemplo. 2 times, né, no ano, né? Exatamente. Então, assim, foi a alternativa que a diretoria escolheu. Agora, o torcedor tem que entender o seguinte: é um absurdo ter uma dívida dessa? Claro que é um absurdo ter uma dívida dessa. Mas não havia outra coisa a não fazer, a não ser contratar jogador. Porque cair pra uma Série B é infinitamente pior. Então, assim, foi o jeito que deu de salvar. Agora, a gente não pode esquecer também, Mota, que toda essa dívida aí tem um histórico gigante. E uma coisa que até o Mano pode falar... Não é só do Augusto, né? Mano, o mais absurdo é que o estatuto do Corinthians, ele é tão jurássico, ele é tão pré-histórico, o estatuto do Corinthians, que faleceu um conselheiro vitalício. E quem foi nomeado conselheiro vitalício? Duílio Monteiro Alves. Que beleza. Tá brincando. O Duílio Monteiro Alves assumiu a cadeira. Exato, assumiu a cadeira de conselheiro vitalício, agora podendo mandar e desmandar lá, mano. Que bagunça. Isso pra mim é constrangedor, De Paula, porque o estatuto reza, né, que quando morre um conselheiro, são 100 vitalícios ali e um é colocado no lugar. E aí eles priorizam quem já foi presidente e que tenha cumprido pelo menos 2/3 do mandato, coisa que o Duílio, infelizmente, conseguiu. Um mandato de merda, mas fez. Cara, pra mim é uma indecência isso daí, é uma indecência. É absurdo ver um sujeito desse daí, De Paula, que fez o que fez no Corinthians e ser ainda agraciado com o cargo de conselheiro vitalício. Um incompetente desse, para usar talvez a palavra mais elogiosa que eu posso falar dele, que assinou um contrato com uma empresa sediada num terreno baldio, recusando uma recomendação do departamento jurídico em não fazer, passando por cima do compliance do Corinthians e falando: eu tenho culhão, eu vou bancar. E a gente viu o que aconteceu com a Townsend. Um cara que há 3 dias de se desligar do cargo de presidente, De Paula, ele assinou uma carta, né? Algumas cartas de confissão de dívida para empresários, colocando uma granada sem pino num quarto escuro para a próxima administração. Então esse cara que só pensou nele mesmo, De Paula, ele é agraciado com esse rótulo de conselheiro vitalício. Infelizmente, teremos que aguentar o Duílio na vida do Corinthians por mais alguns anos. E o resultado tá aí, né, mano? A dívida, né, batendo na casa de 2 bilhões e 660 milhões, né? E o rascunho, né, da dívida do balanço
É um rascunho, é 700 milhões, porque os caras não sabem qual... E vai ser acrescentado outros valores que dizem até na carta, porque tá passando pela uma avaliação, né, uma análise das dívidas, para ver se realmente é só isso. Vou ser bem honesto aqui, gente. A dívida que o Corinthians tem aí, vamos falar a real. Você pode fazer um planejamento para pagar em 100 anos que você não paga. O clube vai conviver, o clube vai conviver com a dívida como tem convivido há tantos anos e tantos outros clubes têm convivido. Mas você não acha que, por exemplo, não tô aqui de zoeira, tô trocando uma ideia honesta. Por exemplo, o Cruzeiro, por muito menos, ele ficou insolvente. Porque também compreende-se que a receita do Cruzeiro era infinitamente menor. Então, assim, dívida menor que a do Corinthians, mas as receitas também muito menores que as do Corinthians. Você não acha que, por exemplo, do jeito que vai, é juros sobre juros e vai aumentando. Você não acha que pode chegar num teto que você fala, vai levando, não pode chegar num estágio que chega e fala assim, cara, agora não dá mais pra levar. Pode ser que isso aconteça. O que tem que ser feito é administrar isso para que não chegue a esse ponto. E aí você vai, o Sombra, é aquela coisa, você sai com o Pires na mão, você vai procurar alguém. Eu tô falando da dívida do Corinthians, assim como eu falo todo dia da dívida do São Paulo. E pra mim também, pelas próprias pernas, esquece, não vai pagar. Quanto é do São Paulo, Sombra? Eu também acho. Quanto é do São Paulo? 1 bi. 1 bi. Eu também acho que o Corinthians vai ficar muito difícil de pagar tudo isso. Agora, o que não pode acontecer é chegar no momento em que vira um negócio que não acabou. Igual aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo. Tem que tentar administrar ao máximo possível para não chegar a isso. Exatamente. Agora, mas o De Paula, o Corinthians busca receita, né, mano? Tem que buscar receita, gente. Vender jogador. É aquela velha história, aquela matemática que a gente acompanha sempre. Mas, ô De Paula, esse sonho de quitar dívida, Sombra, fica na cabeça do torcedor, cara. Essa esperança, essa expectativa. Quem tá na cadeira não quer pagar a dívida. Quem tá na cadeira quer enrolar o credor e empurrar essa pista pro próximo. Né? Porque é sempre assim que funciona. E sempre será assim. Enquanto a gente não tiver seriedade administrativa dentro de clube e o clube ser tratado como, por exemplo, o cara trata a própria empresa, porque esses mesmos caras que hoje dirigem clubes, eu não tô falando só do Corinthians, não. Tô falando presidentes aí no geral. Esses caras, Sombra, eles não cometem dentro dos seus próprios CNPJs as extravagâncias, e vou dizer até falcatruas que eles cometem dentro de clube de futebol. Por que eles não fazem isso com as próprias empresas? Porque todos eles são empresários. Por que eles não cometem, talvez, esses equívocos administrativos dentro do que eles podem responder criminalmente? Mano, dentro do clube, é muito fácil ele lesar e jogar a pista pro próximo. É outro trouxa que vai sentar na cadeira daqui 3 anos. Não, eu entendo o que você tá falando, mas posso fazer só um insertzinho? Diga, claro. Nem todo empresário também gere sua empresa de forma limpa e decente, tá? Eu tô colocando... Desculpa, eu não tô dizendo que são os caras também quebram. Do Corinthians. Os caras também quebram. Não, às vezes quebram por acontecimentos. Existe um mau caráter. Às vezes quebram por questões assim... Não foi o desejo do empresário quebrar. Sim, às vezes acontece. Tem muito empresário que faz o seguinte, né? Deixa a empresa quebrar, ele desvia o dinheiro, manda o dinheiro da empresa pra fora, deixa aquela massa falida lá então assim, falências fraudulentas estão cheias. Então assim, o que pega, mano, muitas vezes é assim... É que eu tava me baseando aí no empresário decente e que agisse com boa fé, entendeu? Não, só pra dizer que nem todo empresário é decente. Sim, não, concordo 100% com você. Tem pilantra profissional, tem pilantra que ganha vida enrolando os outros. E nesse ponto eu concordo 100%. Mas, ô De Paula, por exemplo, o Augusto, eu acho que ele tinha um apoio praticamente maciço da torcida do Corinthians, porque todo corintiano pensou daquela forma. Eu prefiro o benefício da dúvida do que a certeza do que vai dar errado, que era o André Negão. Então o Augusto Melo, ele teve uma aceitação de boa parte da torcida. Para não dizer 100% da torcida, eu acho que pelo menos 90% aceitou a ideia da troca, para não ter mais a renovação e transparência lá. E ele tinha uma faca e o queijo na mão de abrir a caixa de Pandora da administração do Duílio e do Augusto, e ele varreu a sujeira para baixo do tapete. Assim como agora, por exemplo, ele agraciar o Edgar Soares, que era um dos relatores do impeachment dele, com um cargo lá no marketing do clube, um cargo estatutário.
também não faz sentido. Quer dizer, não faz pra gente que tá olhando de fora e falando, porra, tô decepcionado com o Augusto. Agora, politicamente falando, a política que é movida por conchavos, é esse tipo de sujeira aí, essa nojeira que a gente tá acostumado a ver, política, não só em política de clube. Exato, porque a política, Motinha, é convencional da mesma forma. Quem não lembra aí, por exemplo, o que aconteceu aí recentemente na presidência do Brasil? E um vice-presidente começou a apunhalar o presidente, e ambos ali, teoricamente, eram colegas. Então, isso daí é questão de interesse, Motinha. Quando é interessante pra alguém, você dá até, talvez, um tapinha nas costas do capeta. E por falar em dar tapinha nas costas do capeta, Motinha, só falando um pouquinho agora de dentro do campo, tem Corinthians e Vasco nesse final de semana. E vou te falar, cara, há 18 anos, De Paula, o Vasco ele não ganha do Corinthians. Nesses 18 anos, foram 13 jogos, o Corinthians venceu 10, empatou 3. Caraca. E vou te falar, De Paula, lembra qual foi o fatídico jogo, o último que o Vasco venceu o Corinthians? Allan Kardec. De aquela cabeça. Porra daquele gol do Allan Kardec em 2007. Custou caro, hein, Vasco? Ajudar a rebaixar o Corinthians. Chupa. Que mais, Motinha? Olha, vamos lá. Falando até do jogo, por exemplo, pode ter a volta do Angileri, né? Tomara. Ter a volta do Angileri, mas tem uma dúvida, hein? Gustavo Henrique aí saiu com dores. Ainda não tá confirmado se vai participar do jogo novo. Estão avaliando ele, né? Aí entrou o Ramalhão. Vai entrar o Ramalhão. Então essa é a dúvida pro jogo. E mais uma coisa do Corinthians é o seguinte: o Corinthians, depois de renovar com o Thales Magno, tá negociando, tá quase para anunciar aí a renovação do Matheus Bidu, né? Que vai fazer um contrato de 3 anos. Meu Deus. E tá negociando também com o Gustavo Henrique e com o Romero. Né? Os 3 têm contrato até o fim do ano. Senhora, então eles estão correndo aí com o Bidu, que tá quase tudo certo. Amado. Quase do certo, só falta a parte burocrática e tal. 3 anos é muito. 3 anos. E o Gustavo Henrique também. Esse tem que renovar. Esse, mas ainda não tem nada anunciado. Esse tem que renovar. E o Romero também. Esse não. Os 3 até o fim do ano. Pois não, Soto. E o Coronado? Flopou, rapaz? Coronado. Que ganha uma baita grana lá. Olha, não tem sequência. Não há outra. Olha, eu não consigo enxergar outra coisa a não ser ele não ser querido pela comissão técnica, o futebol dele. Tem não tem outra ali. explicação. Não tem outra explicação. Não que o Coronado seja o Zidane. Mas, cara, sabe, o cara é da função do Garro. Sabe, o cara não é. O cara entrou com 34 do segundo tempo. Mas na sua opinião, até o Giovani entrou. Mas na sua opinião, De Paula, é um cara que quando entra corresponde? Você acha que corresponde? Cara, na maioria das vezes ele entrou em fria. O time tudo esbagaçado, o time reserva. Eu gostaria de ver o Coronado com o Corinthians com força máxima e ele atuando junto com a força máxima. Uma sequência de 4, 5 jogos. Aí eu falaria, flopou, igual você falou. Sim. Flopou, não presta, estamos gastando dinheiro. Agora, o cara tem uma sequência de 2, 3 jogos no Paulista, mas o time tudo arrebentado, sem pré-temporada direito. Aí depois ele vai pro banco, não volta. Também não tenho como avaliar o cara. Eu não vou queimar ele completamente. Porque eu acho que tem treta com a comissão técnica. E não é informação, é achômetro. Eu acho que falta realmente aí por parte do Ramon Dias uma visão melhor a respeito da leitura de jogo mesmo. Na última partida, para mim, ele foi o principal responsável pela derrota. No primeiro tempo ali, para mim, o melhor jogador do Corinthians era o Carride jogando aberto pela ponta direita. Ele me volta do intervalo com o Giovani, velho. Esse moleque, ele não pisava num gramado há 2 meses. Quantos meses. 2 meses. Sabe, tipo... Mas, cara, não tava treinando junto com os caras, sabe? Tava escanteado por negócio de contrato. E, cara, vou te falar, pra mim esse Giovani é horroroso. Tudo que ele tenta, ele erra. Cruzamento, chute, enfim. Ele corre, bate no zagueiro, tromba, enfim. Mas é aquele cara trombador e ponto, acabou. Não tem qualidade técnica que o Carrídio tinha pra fazer aquela função. E ele tira o Carrídio de um lugar que ele tava se destacando pra colocar de novo no meio campo congestionado e o Carrídio morreu no segundo tempo. Cara, precisava ter um meia, um articulador, um camisa 10. E quantos caras a gente já viu na mesma condição, inclusive no próprio Palmeiras, mano. O Veiga, quando chegou no Palmeiras, ele demorou quanto tempo pra dar certo? O Gustavo Scarpa, o próprio Raí no São Paulo. Às vezes esses jogadores, ô De Paulo, eles precisam entender taticamente como é que ele pode melhorar, tá ligado? Perdão. Eles têm que entender também dentro de campo como é que ele pode funcionar melhor. E, cara, não é o Giovani que vai colocar uma qualidade extra no meio campo do Corinthians. Pra mim, o Coronado, ele consegue ser esse cara. O ano passado ele conseguiu na Sul-Americana.
Quando houve aquele revezamento entre time A e time B, o nosso americano Coronado foi bem. Então por que não insistir agora com o cara? Preparar o cara durante a semana, dar uma moral pro cara, porque não é só soltar no campo e falar vai lá e joga. O grande treinador, ele ganha o cara no treinamento, mano, trocando ideia, tentando acertar um posicionamento, deixando o cara mais confortável dentro de campo. E foi assim, inclusive, com o próprio Garro. O Garro ele só passou a jogar bem no Corinthians, ô De Paula, quando esse técnico do Corinthians, que tem um pensamento de lunático, ele entendeu que o meio-campo do Corinthians precisava ter o Carrídio. O Carrídio era banco no Corinthians, Pedrinho. Então o Ramon Dias, de vez em quando, ele tem uns pensamentos ridículos, velho, que dá a impressão que ele não conhece o elenco que ele tem, mano. Assim, ô Motinha, aliás, a bomba do dia hoje, falando em contratação, em elenco, em dívida, foi o anúncio do Kevin De Bruyne, né, o belga, que aos 33 anos vai deixar o Manchester City ao final da temporada, o De Bruyne, e o nome dele foi sondado já no Parque São Jorge, né? O Corinthians já foi fazer uma consulta ao De Bruyne, mas eu não sei se é a hora, viu, mano? Porque assim, você contratar um De Bruyne pra ser banco do time, eu não sei se é a melhor alternativa. É melhor o Corinthians. Ô, mano, eu não iria em cima do De Bruyne, não. De Paula é monstro. É monstro, essa testa aí parece um monstro mesmo. Muito bem. Foram aí as notícias e as fanfarronices do Corinthians aqui na Energia 97. Cara, parece até piada, né, mano? O Duílio de volta ao Corinthians como conselheiro vitalício. Mano, é só com o Corinthians que acontece essas coisas, é inacreditável. O cara afundou o Corinthians em dívidas mais ainda. E ele falava que o Corinthians, não era título que ele queria no Corinthians, que o maior título dele era pagar as dívidas. Não fez nenhuma coisa nem outra. Aliás, aumentou. Fez várias coisas que o mano falou. O cara jogou uma granada no quarto escuro, soltou o pino. Era ridículo, cara. Corinthians é inacreditável o que acontece com esse time. Então, e o Augusto aí também entregando esse documento aí com uma dívida de 700 milhões, mas não tinha muito o que fazer. No passado a gente brigava pelo rebaixamento e ele teve que trazer as contratações. Claro que muitas delas não foram com dinheiro para tirar jogador. O Carrilho veio de graça, Memphis de graça, claro, entre aspas, né, de graça. Sempre tem ali as comissões, tal, luvas, mas nenhum jogador foi contratado realmente pagando ao clube detentor dos direitos. A maioria veio de graça pro Corinthians, então não tinha o que fazer. Ou era contratar esses jogadores, ou a gente estava disputando Série B hoje com um prejuízo muito maior do que esses 700 milhões. Claro que envolve várias coisas, cotas de TV, patrocínio, direitos de imagem, então não tinha o que fazer. E o Coringão, que amanhã enfrenta o Vasco, eu nem sabia que o Corinthians estava 18 anos sem perder pro Vasco, cara. Nossa, 13 jogos aí. E pouco, né? 13 jogos só em 18 anos. Claro, o Vasco aí caiu acho que 2 vezes, 3 vezes pra Série B, mas amanhã tem que vencer. Tomara que o Andileri consiga jogar, porque ele é lateral que dá muita segurança à defesa e ataca muito bem, cruza muito bem. E que a gente possa vencer o jogo amanhã, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, pra final de semana do corintiano ser mais feliz, né? Porque se a gente empatar ou perder amanhã, acaba com o nosso final de semana. Cara, não tem como perder pro Vasco amanhã. Então, deixa seu like, comenta aí, deixa o seu comentário que você achou do vídeo. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.